Fala rapaziada, é um prazer estar de volta com vocês, eu sou o Pedro. Está começando mais um episódio do No Caminho do Bem, apresentado pela comunidade Aquarius Living, a sua comunidade que te traz um jeito ancestral de viver uma vida nova. Se você ainda não conhece, verifica aí na descrição do vídeo e vamos por que interessa. Bem, hoje, nesse vídeo 2, já estamos aqui para celebrar, essa comunidade que nasceu hoje ainda pela manhã. Provavelmente se você vai estar vendo esse vídeo em outro dia, pois ele vai ficar disponível hoje à meia-noite para você. Mas nós vamos hoje já celebrar o nosso grupo das 5h55. Sim, um grupo de meditação, ou melhor, de respiração consciente, logo ali pela manhã. Então eu vou explicar em partes aqui por que esse grupo, por que a respiração consciente e por que às 5h55 da manhã, beleza? Então vamos lá. Primeiro, o intuito do canal é compartilhar com vocês experiências, certo? Nos últimos 2 anos, como eu mencionei ali no primeiro episódio, eu me joguei, em uma transformação muito intensa, mas porém muito maravilhosa, que me possibilitou não somente voltar para o meu país, não apenas voltar, mas voltar de um ângulo diferente, certo? Com a liberdade que eu sempre sonhei de ir e vir, pois afinal hoje eu trabalho online, estou iniciando esse canal, essa comunidade, com o intuito de compartilhar tudo isso. Então se você curte aí esse nomadismo digital, se você curte uma vida alternativa, se você curte aí diferentes culturas, diferentes filosofias, e principalmente se você é engajado em transformar a sua vida, em fazer da sua vida a sua obra de arte. É isso que nós estamos falando aqui nesse canal, certo? E para que a gente fale de melhor vida ou transformar a nossa vida, como a nossa maior obra de arte, é imprescindível falar sobre a nossa respiração. Afinal de contas, não existe nada mais fundamental do que a nossa respiração. Entre os 4 elementos, ou melhor, entre os 5 elementos, o elemento ar, ele é aquele que está no meio, bem no meio aí dos 5. Nós temos a terra e água, ou seja, comida, o sólido e a água. Nós somos formados de água, mas ainda conseguimos ir aí alguns dias sem água, conseguimos ir alguns dias sem comida, mas sem ar nós vamos muito pouco. E sem o fogo e sem o éter não tem como viver. Então, só para esclarecer, o fogo, claro, remete ao espírito, essa essência que nos mantém vivo. Saiu esse fogo, saiu a vida. Nós paramos de vibrar, digamos assim. E o éter é aquilo que permeia tudo aquilo que é vivo, tudo aquilo que é consciente, tudo que existe aí na existência, na criação. Então o ar ele é esse elemento, que ele realmente ele é o que equilibra, ele nos equilibra. E o ar, pessoal, ele remete muito ao que? Aos pensamentos. Quando a gente olha para a astrologia, por exemplo, ele remete a Mercúrio. Ele remete à nossa fala, à nossa comunicação, os nossos pensamentos, o mundo das ideias. E é fundamental hoje você conseguir se equilibrar por aí. Porque esse vai ser o maior desafio do ser humano no século XXI. Lidar com o número de informação, saber manter a sua atenção, o seu foco naquilo que realmente é fundamental. E como eu falei, não tem nada mais fundamental que o próprio elemento ar, que é a própria respiração. Vamos entender por quê? Primeiro, é através da respiração que você consegue controle sobre o seu sistema nervoso parasimpático. O que é o sistema nervoso parasimpático? Ele é o sistema nervoso que nos remete ao descanso e à digestão. Em inglês é rest and digest. Então, é ele que traz esse sentimento de calma para nós. É justamente quando ele entra em ação que nós conseguimos calmar. Porque já o sistema simpático, o sistema nervoso simpático, é aquele do fight or flight, ou lute ou fuja, É aquele que nos coloca em alerta. Esse que te deixa aí, às vezes ansioso e às vezes até depressivo. Por quê? Porque é ele que controla todas essas funções automáticas do corpo. Então, assim, a respiração é a única função autônoma do corpo que nós podemos ganhar controle, certo? Então, assim,
o nosso sistema de produtor de hormônios, por exemplo, né, os nossos centros hormonais, nós não conseguimos ter tanto controle dele, a não ser quando ganhamos controle sobre o nosso sistema nervoso parasimpático. Então, aí você já pode entender um pouquinho dos benefícios, certo? Que nós podemos obter simplesmente por fazer isso. E falando em benefícios, deixa eu compartilhar aqui com você. Vou compartilhar aqui um pouquinho a minha tela rapidinho. Ok, tá aqui na tela. Vamos lá. Vamos ligar aqui. Fazer assim. E vamos lá. Então vamos lá. Aqui ó, nós temos alguns dos benefícios, né? Pois através da nossa respiração a gente pode iniciar essa transformação da mente do corpo. Alguns dos benefícios mentais, como vocês podem ver aí, é a melhora da saúde do cérebro e a função cognitiva, estimula a criatividade e melhora a memória, equilibra as emoções efetivamente, proporciona alívio da ansiedade e depressão, pessoal. Isso é muito importante. Nós podemos ter acesso ao nosso sistema nervoso on demand, ou seja, quando quisermos, né? Quando sentarmos para fazer esses exercícios que nós vamos estar praticando aqui ao longo da nossa jornada, é isso que nós estamos fazendo. Redução do estresse e alguns problemas de saúde relacionados a isso, né? Benefícios físicos. Olha que maravilhoso, reduz a inflamação e diminui o colesterol. Fantástico isso. E tudo isso que eu estou falando para vocês, pessoal, são dados cientificamente provados, tá? A gente pode verificar. Eu não garanto que eu vou colocar as fontes aí nesse vídeo, mas estou aberta à discussão, tá bom? Ele estabiliza os níveis de açúcar do sangue, diminui a pressão arterial, ou seja, existe um fator aí de dilatação dos vasos sanguíneos, certo? Você está ativando todos eles aí e eles, né, o seu sangue está circulando melhor. Isso a gente consegue baixar a sua pressão. Reduz o risco de AVC e problemas cardíacos, porque nós vamos ver que ao exercitar isso de forma consciente, você está colocando ele em um leve estressezinho, mas controlando, ou seja, de forma controlada, certo? Aumenta a densidade mineral óssea, fortalece o sistema imunológico, porque nós trabalhamos aqui com, né, com a glândula, os sinos aqui, né? E também apoia até nos objetivos de controle de peso, para você ter ideia. Ainda falando dos benefícios, né, alguns impactos fisiológicos e na vida, no estilo de vida. Então, fortalece a função cardíaca, como a gente já viu, a variabilidade da frequência cardíaca. Então, a gente, né, faz esse teste com o coração sempre. Aumenta a capacidade aeróbica e eficiência do oxigênio. Fundamental, pessoal. Termos mais eficiência com o oxigênio. Nós vamos ver que o oxigênio ele tem esse efeito oxidativo, né? Que basicamente, o que é essa oxidação? Aqui de fora, né, fora do nosso corpo, por que nós vemos esse efeito oxidativo? A ferrugem. Então, ele tem esse efeito. E dentro do nosso corpo, isso também acontece. Porque nós vivemos, o nosso corpo, ele vive em um ambiente saturado de oxigênio. E nós vamos ver que isso não é necessariamente bom para nós. Então, nós vamos ver também que, por exemplo, com o exercício de respiração, nós fazemos o quê? Um aumento da nossa capacidade ou tolerância ao CO2, ao dióxido de carbono, que todo mundo acha que é, como se diz, né, muito ruim, mas não, ele tem sua função, certo? Em quantidades corretas, ele que proporciona aí a condição perfeita para que o efeito reparativo das suas células comecem de dentro para fora. Reduz o estresse oxidativo, acabei de falar, e libera hormônios anti-envelhecimento. Muitas pessoas me perguntam, principalmente nos últimos 2 anos, não que eu esteja aí com a carinha de 16, mas as pessoas me perguntam e ficam um pouco abismadas, né? Como eu consegui reverter, né? Porque primeiro, um dia lá atrás, não vamos entrar nesse detalhe, eu bebia muito, eu fumava muito. Então realmente, naquele tempo, a minha aparência estava bem degradada, né? E eu consegui reverter isso com os exercícios de respiração consciente. Aumenta a vitalidade e os níveis de energia. Outra coisa também, né? Essa prática ela me trouxe o que? Ela me trouxe de volta para a prática dos esportes. E ao praticar esses esportes foi notável que a minha condição física, né, estava bem acima da média entre as pessoas da minha idade. Beleza? Então, os benefícios são realmente inúmeros, né? E assim, com relação ao estilo de vida, melhora significativamente a qualidade de profundidade do seu sono,
fantástico. Cria uma resiliência contra estressores diários, né? Porque normalmente nós vamos fazer. Isso aqui eu tô te falando de um estilo ah, em específico da respiração consciente, que é o estilo Soma Breath, que nós vamos falar disso, certo? Porque eu sou o instrutor Soma e é essa prática que nós vamos estar praticando, tá bom? Claro, com tudo isso você vai aumentar a qualidade de vida geral e, né, a longo prazo também. E fornece algumas ferramentas acessíveis para o bem-estar diário. Complementa outras práticas de saúde efetivamente. Ou seja, é como se você estivesse fazendo um treinamento de atleta para manter o seu corpo funcionando em perfeitas qualidades. Vou voltar aqui agora. Vamos lá. Ok. Beleza, então. Então, eu acho que já deu para pegar, né? O quão importante é a sua respiração. É dito, pessoal, que 80% dos nossos problemas de saúde podem ser corrigidos com a correção da nossa respiração. Entre nós, instrutores Soma, né, e no mundo aí afora, que já estão um pouquinho mais familiarizados com esse conceito, é dito que, primeiro, não é novidade, mas a sua respiração é a sua vida. Ou seja, a qualidade da sua respiração é a qualidade da sua vida. Muitos de nós respiramos ofegantemente ou de forma rasa, que nós respiramos aqui, ó, só aqui no peito. Quando o correto é respirar completamente até o nosso diafragma, até o nosso estômago mesmo, sabe? Então é uma respiração aqui, ó, que você sente o seu estômago, né? A sua barriga aqui, ó, ela se elevando antes do seu peito. E isso é um sinal de uma boa respiração. Mas quantas pessoas hoje, né, que não sabem disso? Ou seja, isso aqui, como eu acabei de explicar ali, ó, tem tudo a ver com a sua pressão arterial, perca de peso, qualidade do sono, certo? Só o fato de reduzir, né, a possibilidade de um AVC, um ataque cardíaco, é fundamental. E aí eu vou falar mais, por exemplo, né, existem outras práticas que entre, né, algumas das práticas de respiração que nós aumentamos a produção de óxido nítrico. É isso mesmo, né? Nitric oxide, eu vou ter que verificar. Mas eu acho que é isso mesmo. Eu acho que é isso mesmo. Enfim, eu vou NO3, mas eu vou verificar o nome certinho. Mas, enfim, faz essa produção, certo? Não, isso não é uma respiração em si, mas é um dos elementos da respiração, correto? Então, fica claro para nós que antes de querermos cuidar de qualquer outra coisa, qualquer parte física, ou até mesmo de uma transformação que você está tentando fazer, seja ela financeira, emocional, seja ela psicológica, sabe? Você vai precisar, por exemplo, manter essas mudanças. E por que muita gente hoje começa na academia e logo para, uma dieta e logo para? Por quê? Porque você está funcionando, né? O seu cérebro é como se fosse um computador. Ele tem ali uma central de processamento, mas ela também tem ali o disco rígido, né? E esse disco rígido é onde que está a sua programação. Então, assim, desde o seu nascimento até os seus 7 anos, você formou ali, você foi programado. Então, pensa você agora, para e pensa, o que você viveu até os seus 7 anos? Bem provavelmente que você está vivendo naquela programação. Então, por exemplo, se você viveu num ambiente violento, você vai ter sequelas, você vai ser programado com relação a isso. Não necessariamente que você vai se tornar violento, mas às vezes você vai ter medo de exercer a sua agressividade de forma saudável. Entende? Então, isso é uma, assim, uma janela, né, para um outro episódio, mas eu quero só que você reflita o seguinte: nós temos o desafio de reprogramarmos, né? Eu sigo um doutor, ele bem famoso internacionalmente, o pessoal no Brasil está começando a conhecer ele, que é o Dr. Joe Dispenza. Ele fala muito isso, né? Ele chama de rewiring our brains, ou seja, reprogramando realmente, né? Ou recabeando, né, essas ligações do nosso cérebro. E por que isso é tão importante? Como eu expliquei, os nossos pensamentos, né, são eles que criam as nossas realidades. Para e pensa comigo o seguinte:
tudo que existe na nossa realidade um dia esteve na mente de alguém, inclusive eu e você. Por quê? Quando a gente volta para as escrituras sagradas, filosofias e tradições durante todo o mundo, certo? Desde de um xamanismo a um judaísmo, a um daoísmo, por exemplo, existe esse conceito, né, de que no começo era o verbo, ou seja, era o som, era o som. Então, som, nós somos essas vibrações, nós somos diferentes partes conscientes, certo? Em diferentes frequências vibratórias. Então, com isso, né, existe um conceito, né, bem conhecido já. Se você não conhece, a gente vai falar mais a fundo a respeito dele, mas existe um canal, existe uns especialistas muito melhor do que eu nesse quesito, que é o quê? A professora Lucilena Galvão, com a Nova Acrópole do Brasil, que eles discorrem ali de um livro chamado Kybalion, que discorre das 7 leis herméticas, onde a primeira dela é o mentalismo, que o universo é mental. Ou seja, nós criamos com a nossa mente. Quando nós entendemos isso, né, nós entendemos que é aí que a transformação precisa ocorrer. Certo? Se você está sobrepeso, não é simplesmente falando, eu vou para academia. Não, você precisa condicionar a sua mente primeiro. E é por isso que o nosso clube das 5h55, ele acontece logo no começo do dia, porque você já se reprograma para o seu dia. E foi justamente assim que eu transformei a minha vida, certo? Foi assim que eu saí de uma separação caótica, de praticamente da falência de uma empresa, precisei fechar uma empresa, certo? Onde eu fiquei absolutamente desolado, graças a Deus eu contei com o apoio da minha família, certo? Então, pessoal, deem valor na sua família, seja ela o seu pai, sua mãe, seu cônjuge, seu filho, principalmente, mas foi assim que eu consegui reverter esse quadro. E eu vou explicar um pouquinho mais ao longo desse processo, mas realmente aqui, né, não é o foco. O foco é o quê? Essa ferramenta poderosa que é a respiração consciente. Muitas pessoas têm dificuldade em sentar e meditar. Se você falar para as pessoas sentarem e meditar, você vai ver que existe uma resistência. Por quê? Porque existe essa crença limitante que não, meditação é exercer controle da mente ou esvaziar a mente. Não, não é. É simplesmente você saber sentar e observar os seus pensamentos. Mas todos nós que praticamos qualquer tipo de meditação sabemos que o quê? Um dos principais exercícios, ou o primeiro exercício que se pratica na prática da meditação é o quê? É a observação da sua respiração. E nós vamos ver que, vocês vão ver, adentrando aí ao nosso grupo das 5h55, né, que é a primeira iniciativa para que a gente pratique isso aí, vai estar acontecendo nos próximos 13 dias agora, né, o primeiro já aconteceu, porque tem coisa boa vindo aí, pessoal. Então, se você quer participar, se você quer experimentar, está assistindo esse vídeo, vai lá, tem o link aqui na descrição do vídeo, né? Se ainda não assinou o canal, assine, compartilha, comente, mas experimente. É isso que eu tô aqui para fazer para você. Apesar de trazer toda essa informação para você, eu quero que você experimente por si mesmo. Eu quero saber o que você acha, o que você sente com isso. Porque, como eu estou te explicando, ganhar controle sobre o nosso sistema nervoso é fundamental. Eu conto muito uma história, né, que aconteceu comigo, e graças a Deus eu tinha várias testemunhas oculares. Que aconteceu foi quando, assim, eu tinha mais ou menos acho que uns 6, 7 meses, 8 meses por aí, da prática da respiração consciente. E eu tava ali, né, jogando uma partida de futebol. E nos primeiros 5 minutos de partida, assim, um dos adversários, né, ele me acusou de ter tocado, né, ou intencionalmente no seu rosto, na sua cara. E ele ficou enfurecido, né, e ele partiu para agressão verbal, e ele foi se aproximando e tentando me intimidar. E eu a todo tempo pensando o que estava acontecendo. Então ali eu pude ver o tamanho do controle emocional que eu pude exercer, certo? E no final das contas, eu simplesmente saí da partida, deixei ele falando sozinho, todos queriam que eu voltasse, que eu ficasse. Eu falei, não, realmente é porque eu tô no lugar errado mesmo. Eu tô indo aqui, né, fazer uma atividade que
me preenche mais, que tem mais a ver comigo, e simplesmente sair de cena. Por quê? Porque consegui esse controle emocional. E que é muito desafiador, ou seja, é algo que vale muito a nossa atenção, indiferente em qual situação você esteja hoje. Mas principalmente, se você está sofrendo um bombardeio de pensamentos intrusos, certo? Que está te levando a atos autodestrutivos, como os vícios, por exemplo. Eu sempre falo isso porque a minha vida, como se diz, na minha busca, né, em auto me conhecer, eu me deparei com vários. Então, quando eu saí desse processo, né, quando eu resolvi criar uma vida nova, uma coisa que eu sabia era que primeiro eu estava doente, né, que realmente a minha realidade não estava condizente com aquilo que o meu coração sonhava, com o que eu sabia que eu podia viver e queria viver. Então eu tive que identifiquei com isso. E logo em seguida veio essa realização de que, cara, eu preciso largar as coisas, porque, né, a definição de loucura por Albert Einstein é o quê? Continuar fazendo as mesmas coisas e esperar resultados diferentes. Então, se você, indiferente onde você esteja, se você quer melhorar, certo? Seja lá o que você for, você pode fazer parte de outra comunidade, né? Seja ela de autodesenvolvimento, você pode estar sendo mentorado ou ter um coach, seja o que for. A prática da respiração consciente vai exponencializar, certo, os seus resultados. E para aqueles que estão debatendo aí com hábitos destrutivos, principalmente, venha para o nosso grupo, vai te fazer muito bem. Então eu acho que ficou bem claro para vocês o porquê, né, da gente voltar para o que é essencial. Lembra? Aqui vocês vão sempre aprender uma coisa, que é cuidando do essencial, do fundamental, que nós podemos viver o extraordinário. Muitos de nós estão tentando viver o extraordinário sem cuidar do fundamental, sem cuidar da nossa mente, das nossas emoções, do nosso corpo, do nosso espírito, né? Que mais uma vez remete aos 4 elementos. Eu vou mostrar aqui para vocês, demonstrar para vocês o quão simples é, né? Quando a gente aprende a observar esses 4 corpos, essas 4 áreas do nosso ser, fazendo essa alusão com os 4 elementos, tanto que fica simples de você viver, de você realmente fazer aquilo que o seu coração pede ou que você sonha, certo? E vamos ver também que temos várias outras ferramentas para nos alinhar, para nos ajudar nesse alinhamento. Mas a respiração em si, ela já vai fazer aí uma grande parte do trabalho, uma grande parte. Assim, eu arrisco em dizer que pelo menos 50% do seu trabalho já é feito, sabe? Eu estou sendo bem modesto. Se você ganhar esse controle sobre a sua respiração, se você conseguir sentar e se autorregular diariamente. É um exercício contínuo, sabe? Eu, depois de 15 meses de intenso trabalho, eu vivi 10 meses fora dessas práticas, não totalmente fora, mas de uma forma mais relapsa, de uma forma não tão disciplinada, digamos assim. E eu vi que realmente é difícil, mas o bom é até isso, sabe? É mais fácil navegar, por exemplo, quando você sai do eixo, né? Então, se você tem uma disciplina, por exemplo, se você está trabalhando duro para emagrecer, ou quer deixar algum vício, seja ele fumar, beber, qualquer coisa, sabe? Pornografia, por exemplo. Então, ele pode te trazer de volta para o seu centro. Então, preste bem atenção nessa oportunidade. Mais uma vez, o link está aí na descrição do vídeo, certo? Assine esse canal, eu tenho certeza que ele vai ser o canal que vai transformar e vai não só transformar a sua vida, mas vai fazer você superar aquilo que precisa ser superado e te levar para o próximo nível, certo? Em 2025. Então, agora só dar uma pinceladinha bem rapidinha aqui na história, né? Que eu acho bem interessante a gente conhecer de onde que vem esse conhecimento. Bem, ele vem dos textos védicos, né? Da cultura Veda, que é a cultura indiana, né? E assim, é a raiz do yoga também, a raiz do pranayama, né? A gente pratica bastante alguns exercícios, né? Que são todos ali daquela cultura, né? Então, assim, conhecimento realmente milenar que chega até nós
em assim uma hora, como se diz os espanhóis, enhorabuena, né? Em uma hora muito boa realmente, porque hoje nós vivemos esse bombardeio de informação e é fundamental termos controle sobre nossos pensamentos, sobre a nossa fala, né? E claro, sobre o nosso mundo mental, né? Sobre o nosso sistema nervoso. Então, foi olhando para os animais, né, que eles perceberam que aqueles animais que respiravam menos viviam mais. Então essa é uma prática para te fazer viver mais e melhor, que era o que eles acreditavam que existia uma substância lá atrás, né, em tempos bem antigos, bem remotos, que existia uma substância chamada soma. Daí o nome Soma Breathwork, ou Soma Breath, né, que é a modalidade que eu vou estar passando para vocês. Que essa substância era o que faziam eles, né, os deuses ali, os primeiros habitantes daquela região, né, isso é parte da mitologia deles, que eles tinham acesso a esse soma. E um dia acabou. E foi na procura desse soma que eles olharam para os animais, entenderam que aqueles que respiravam menos viviam mais, que eles começaram essa prática, né, de controle da respiração. Foi aí que nasceu o yoga, por exemplo. Então, muitos podem pensar que o yoga é um exercício aeróbico, né, que você só faz para se movimentar e tal, que é excelente, mas é o exercício mais completo que existe nesse quesito. No equilíbrio dos 4 elementos do seu corpo, nessa questão do controle do elemento ar, principalmente, né? E é daí que a gente vai trazer essa cultura para o Brasil e para o mundo, né? Compartilhando aí com vocês. Então, se você viu esse vídeo até aqui, curte, compartilha, deixa seus comentários, tá? Não deixa de participar. Venha para o Clube das 555, eu tenho certeza que ele vai te surpreender e te ajudar a ir para o seu próximo nível, seja ele qual for, tá bom? Então, muito amor e luz, nos vemos na próxima, até mais, Ubuntu.